Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Pamela e hoje a gente vai falar do fator RH. Primeiro de tudo, por que RH? Porque esse nome, ele vem a partir do nome de um gênero de um macaco, que é o macaco rhesus. E quando se estudou inicialmente o fator RH, ele foi descoberto ali, ele foi inicialmente estudado a partir do sangue desses animais. E depois se descobriu que havia também essa característica nos seres humanos, tá? Só que, gente, o que acontece? Esse fator RH, na verdade, é um grupo de moléculas, a gente tem mais de 50 já descritas, que são aglutinogênios, essas moléculas que a gente tem aqui, ó, sobre as hemácias, tá? E que vão caracterizar o ser positivo ou negativo no RH. Só que aqui, pessoal, preciso que vocês entendam, primeiro de tudo, que aqui é uma representação, eu fiz bolinhas azuis para representar, mas como eu falei, é um grupo de moléculas, não é uma molécula só, tá? A gente tem alguns aglutinogênios mais importantes, mais comuns aí, o aglutinogênio D, por exemplo, é o principal que a gente considera quando vai estudar, então, na verdade, é um grupo de moléculas, mas tem ali alguns que a gente comenta um pouquinho mais, tá? Em nível de ensino médio e pré-vestibular, é isso que a gente precisa. Só que aí, pessoal, o que acontece? O raciocínio é muito similar ao que a gente estudou lá no sistema BO, tá? Então, a gente vai falar da parte genética primeiro aqui em cima com essa tabelinha e depois a gente vai falar dessa parte aqui das características, né, do sangue, como que é esse sangue positivo ou negativo. Então, vamos começar aqui com a parte de característica genética. Então, nós temos os fenótipos, que são a pessoa ser RH positivo quando ela tem as moléculas ou RH negativo quando ela não tem essas moléculas, tá? Ou aquelas principais, como eu falei para vocês. Agora, na parte genética, o que a gente precisa saber? O positivo, ele é dominante. Então, ele pode ser homozigoto, por exemplo, aqui, ó, errão, ou heterozigoto, errinho, né? Então, basta ter um gene dominante que já vai dar essa característica. Pessoal, uma coisa muito importante, vocês estão vendo que logo aqui embaixo tem a mesma coisa escrita, só que na versão com a letra D. Por quê? Lembra que eu falei que um dos principais aglutinogênios do fator RH é o aglutinogênio D, é a molécula D? Então, a gente pode usar ele como exemplo, e aqui na parte de falar dos genes, a gente pode usar a letra R, pode usar a letra D, tem gente que faz RH como um gene, então assim, quando você estiver fazendo exercício, você pode usar de qualquer maneira, mas conheça todas essas possibilidades, porque se cair numa prova aí, você vai saber reconhecer, tá? Então, RH positivo é o dominante. O RH negativo vai ser o nosso recessivo. Então, a gente usa a letra R, errinho, ou a letra D, Dzinho. Simples, tá? Lembrando que o fator RH, ele é uma herança genética independente do sistema ABO, tá? A gente não tem ali uma correlação de que sempre tem que ser de um tipo ou de outro ali, combinando, o A é sempre positivo, o B é sempre negativo. Não existe isso, tá? A gente tem todas as combinações possíveis aí dos tipos sanguíneos, tá? Pessoal, agora vamos falar aqui, ó, dessa ilustração em que a gente tem, primeiro desse lado, o RH positivo e aqui o negativo. Bom, o positivo, então, ele vai apresentar as moléculas do RH na sua superfície e, portanto, ele é positivo, ele tem a presença dessas moléculas. Só que no plasma, a gente não tem aglutininas. No negativo, não tem a molécula sobre a hemácia, mas a gente vai ter ali as aglutininas presentes no plasma, o que é muito importante, gente. Vocês viram que o raciocínio é quase igualzinho de sistema BO, né? Já tem aula de sistema BO aí, vou deixar para vocês. Mas o RH, a gente não nasce com os anticorpos, com as aglutininas, tá? Ao contrário do ABO, que já nasce. Então, por exemplo, eu sou A, então eu tenho anti-B no meu plasma. Agora, a pessoa ser negativa não faz com que ela já nasça com os anti-RHs, como a gente tem aqui, ó, com essas aglutininas que atacam o RH. Ela, para ter isso daqui, ela precisa ser estimulada. Ela vai precisar ter um contato com essa molécula do RH.
Então, como que isso vai acontecer? Antigamente acontecia em transfusões, por exemplo, né? Hoje as transfusões são muito controladas, mas poderia acontecer numa transfusão de positivo para negativo, por exemplo, numa emergência, de repente, ou então a pessoa sofreu um acidente junto com outra, que houve uma perfuração e um sangue entrou em contato com o outro. Aí sim, a partir do contato com a molécula, com aglutinogênio, é que essa pessoa negativa produz a aglutinina contra essa molécula, tá? Inclusive, a gente tem uma doença aí relacionada à gravidez de mulheres de RH negativa, que eu também vou preparar uma aulinha pra vocês, pra gente entender um pouquinho melhor, tá? Mas, basicamente, é isso, tá? Então, o raciocínio é muito similar. Se eu tenho o aglutinogênio, eu não posso ter a aglutinina, porque senão eu vou me atacar. Então, é só eu usar esse raciocínio igual a gente fez lá no ABO. Agora, vamos falar das transfusões? Gente, o raciocínio também, ó, muito simples. Se você entendeu a aula de ABO, você vai entender isso daqui. A pessoa que é positiva, ela não tem anti-nada, né? Então, ela não tem anti-RH, nesse caso aqui, que a gente tá falando somente do RH. Então, ela pode tanto receber células iguais às dela, porque é igual, né, compatível, ou ela pode receber um sangue negativo também, porque nada vai atacar ali no sentido do RH. Agora, o RH negativo, ele só pode receber dele mesmo, porque como ele vai ter, ou se ele não tem ainda, ele vai produzir eventualmente, né, esses anti-RHs, pode ocorrer uma incompatibilidade. Então, vamos supor que essa pessoa aqui faz uma primeira transfusão de emergência de positivo, então ele recebe. Aí ele produz essas moléculazinhas aqui, ó, essas aglutininas, né? Se ele precisar de uma segunda, ele não vai poder receber do positivo, porque ele vai ter as aglutininas formadas, tá? Então, o legal é nunca receber e sempre receber só do negativo, para não ter essa incompatibilidade, porque gera aquela reação de aglutinação, que é quando esses anticorpos, né, essas aglutininas, que são esses anticorpos específicos aqui, atacam as células que têm a molécula compatível e destroem essas células, formando ali uns carocinhos, uns aglomerados de células destruídas, que podem obstruir vasos, sem contar que perde a função da célula porque ela está destruída, né? E, pessoal, uma coisa muito importante, aqui a gente está falando da transfusão somente se referindo ao RH. Quando a gente vai fazer uma transfusão na vida real, a gente considera o ABO e o RH também, simultaneamente. A gente separa nas aulas para ficar mais didático, mas a gente precisa considerar as duas coisas juntas, tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se inscreve aí no canal, deixe seu comentário, sua dúvida, sua sugestão para os próximos temas e até a próxima!